Fala galera, eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo de mercado da bola. Mas hoje o mercado da bola vai ser um pouco diferente, beleza? Eu vou citar aqui alguns brasileiros que estão encostados aí em alguns clubes da Europa e poderiam cair muito bem em alguns times aqui do Brasil. Muita gente falou assim, ó, eu perguntei na comunidade, né, pra vocês darem alguns nomes, e teve gente que falou... Ricardo Goulart, Oscar, galera, é jogador que está encostado, beleza? Não é jogador que é titular lá e cairia bem, é nego que tá esquecido, tá ligado? Nego que tá esquecido, mal joga, mal aparece. Então já deixa aquele like monstruoso, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e bora pro vídeo. Eu vou começar falando de dois jogadores aqui que estão próximos de retornar ao Brasil. Primeiro é o Paulo Henrique Ganso. O jogador realmente não conseguiu encontrar seu futebol lá na Espanha, não foi utilizado no Sevilha, foi emprestado ao Amiens no meio do ano e realmente o jogador não está feliz no clube francês, inclusive ele está tentando a sua saída para um retorno ao Brasil. 3 clubes já monitoram a situação do jogador e tentam repatriá-lo aqui para o Brasil: São Paulo, Santos e Flamengo. O Flamengo larga um pouco na frente, já que ele é um pedido de Abel Braga e o jogador veria com bons olhos um retorno aqui para o Brasil. Outro time que monitora também a situação de Paulo Henrique Ganso é a equipe do Internacional. Outro que está muito perto de pintar aqui no Brasil é Bruno César. O jogador que aqui no Brasil defendeu a camisa do Corinthians e a camisa do Palmeiras já foi peça muito importante no Sporting de Portugal, mas hoje em dia ele perdeu espaço e vem amargando a reserva na equipe portuguesa. Nessa temporada ele somente entrou em 4 jogos, nenhum como titular, somando apenas 35 minutos em campo. O meio-campista de 30 anos já tem uma conversa muito avançada com o Vasco e deve ser anunciado em breve como reforço da equipe carioca. Agora, quem não gostaria desse cara aqui no clube, né? Pelo menos eu, como palmeirense, eu acho que ele cairia muito bem no Verdão. E é o Felipe Viseu. O jogador que foi comprado pela equipe italiana no começo do ano, nesta atual temporada apenas pisou em campo durante 27 minutos. Isso mesmo, acredite se quiser, menos de um tempo, rapaziada, praticamente metade de um tempo, né? Ele entrou em 4 jogos e nenhum deles como titular. O atacante de apenas 21 anos não vem sendo utilizado pela Udinese, mas com certeza cairia muito bem em vários times aqui do Brasil. Vamos falar agora de 2 jogadores da Torino. Primeiro é o zagueiro Lianco. O zagueiro de 21 anos chegou a Torino na última temporada e teve aí a sua passagem muito atrapalhada por 2 lesões graves. Na última lesão, inclusive, ele teve que ficar parado mais de 8 meses. Lianco voltou a jogar no dia 6 de dezembro, quando ele foi titular em uma partida da Copa da Itália e atuou durante o jogo inteiro. Ou seja, nessa temporada pela Torino, ele jogou apenas um jogo, mas pelo menos esse jogo ele jogou 100%, os 90 minutos. Mas devido às suas lesões, a Torino poderia emprestar o jogador e com certeza ele cairia bem em vários clubes do Brasil. Outro jogador sem espaço na Torino é mais um zagueiro e é o Bremer. O jogador foi vendido do Atlético Mineiro para a equipe italiana no meio do ano, mas ele não conseguiu conquistar o seu espaço na Torino. Depois de ser testado aí em alguns jogos da Copa Itália e na primeira rodada do campeonato italiano, o jogador de 21 anos ficou mais de 3 meses, isso mesmo, mais de 3 meses, sem receber uma única chance de pisar em campo, voltando a atuar apenas no começo desse mês, quando foi escalado no jogo da Copa da Itália. Ou seja, nessa temporada ele pisou apenas 3 jogos em campo e apenas um como titular. Alguns clubes brasileiros estão de olho em tentar o empréstimo do jogador de 21 anos. O principal aí é a equipe do Vasco. Vamos falar agora do lateral Guilherme Arana, que deixou saudade em vários torcedores corintianos e com certeza teria uma vaguinha no clube de Carille. O jogador que foi vendido do Corinthians para o Sevilha na última temporada sofreu vários problemas. Ficou um pouco acima do peso, não conseguiu aí concordar com a diretoria e acabou não sendo escalado em vários jogos. Nessa atual temporada ele está sendo um pouco mais escalado, mas mesmo assim amarga o banco de reserva por várias partidas, marcando apenas um gol na qualificação pela Liga Europa. Aqui no Brasil, o Santos está tentando o empréstimo do jogador de 21 anos e outros clubes monitoram também a situação de Guilherme Arana, mas na minha opinião, com certeza ele cairia muito bem no time do Corinthians. Vamos falar agora do Dalbert, da Inter de Milão. O
O jogador está na sua segunda temporada pela Internazionale e com certeza não está ganhando minutos na equipe de Luciano Spalletti. O lateral de 25 anos disputou apenas 5 partidas até agora na temporada, mas pelo menos dessas 5 ele começou 4 como titular. Dalbert é mais um dos brasileiros aí que foram contratados pela Internazionale e acabaram não ganhando muitos minutos em campo. Alguns clubes aqui do Brasil estão de olho em tentar o empréstimo do jogador. Mesmo não sendo muito escalado, a Internazionale renovou o contrato do brasileiro nos últimos meses, mas não veria nenhum empecilho em emprestá-lo nesse restante de temporada. Outro cara aí que não está sendo muito utilizado é o Fábio, lá do Nantes. O jogador que foi criado no time das Laranjeiras, o Fluminense, e é ex-jogador do Manchester United, não vem tendo muitas chances em campo. Atualmente nessa temporada ele disputou apenas 8 jogos, começando 6 como titular. O jogador de 28 anos amargou vários jogos no banco de reservas, mas depois da mudança do treinador, ele acabou aí ganhando algumas oportunidades em campo, mas muito longe do que ele gostaria de ser no Nantes. O jogador gostaria de ir para uma equipe onde ele tivesse mais espaço e fosse titular, mas hoje em dia ele daria mais preferência à Europa do que um retorno ao Brasil. Vamos falar agora do meia Lucas Piazon. O jogador que foi vendido do São Paulo para o Chelsea no ano de 2011 não conseguiu se firmar na equipe inglesa. Durante todos esses anos que ele está na Europa, ele já foi emprestado várias vezes. Já defendeu Málaga, Vitesse, Frankfurt, Reading e o último clube foi o Fulham. Desde que retornou ao Chelsea no começo da temporada, ele nem foi integrado ao elenco principal. Ele joga no time sub-23 e somente pisou em campo 2 jogos. O Corinthians aqui do Brasil estaria tentando o empréstimo do jogador, ou então comprá-lo em definitivo por um valor bem abaixo do mercado, já que o Chelsea não utiliza Lucas Piazon. E Danilo Barbosa, o volante do Nice, com certeza o cara teria vaga em vários clubes aqui do Brasil. O jogador já teve passagens por Portugal, Bélgica e Espanha. O volante foi revelado pelo Vasco, mas não conseguiu se consolidar aí na equipe francesa. O brasileiro de 22 anos começou bem até como titular, mas sofreu uma lesão e foi perdendo espaço aos poucos. Nesta atual temporada, ele pisou em campo em apenas 8 jogos, começando 6 como titular. Mas como ele ainda é muito jovem, ele pode ser aproveitado por vários clubes da Europa, e eu acho muito difícil um retorno dele ao Brasil. E o lateral Jorge, que foi emprestado nessa última janela para a equipe do Porto, não está sendo utilizado lá. O lateral de 22 anos não teve o começo que ele queria na equipe do Porto. Ele participou da pré-temporada e teve que realizar algumas partidas com o time B da equipe portuguesa. Ou seja, desde que ele chegou no Porto, ele somente foi utilizado em 3 partidas, nenhuma delas no campeonato português, e dessas 3 ele começou somente 2 como titular. E a sua passagem pela equipe portuguesa está muito longe do que ele sonhou que seria. Um retorno do jogador ao Brasil é praticamente impossível. Vamos falar agora do atacante Henrique Almeida. O cara aqui no Brasil já passou por vários clubes, defendeu a camisa do Grêmio, Coritiba, Botafogo, Bahia, São Paulo, Sport e Vitória. Ele ainda pertence ao Grêmio, mas está emprestado ao Belenenses e não teve aí uma boa temporada na equipe portuguesa. O jogador foi utilizado em 9 jogos pelo técnico Jorge Silas, começando apenas 3 como titular, não marcando nenhum gol, dando apenas uma assistência no campeonato português. Você, torcedor do Grêmio, você gostaria do Henrique Almeida de volta no seu clube ou você acha que ele não tem espaço no Grêmio? Vamos falar aqui de outro jogador que vários clubes do Brasil estão de olho em contratar, principalmente a equipe do Cruzeiro. E esse cara é Pedro Rocha, que não conseguiu encontrar o seu espaço no Spartak Moscou. A equipe russa, inclusive, gostaria de negociar o jogador, mas em definitivo. E ele também viria com bons olhos um retorno ao Brasil. Apesar de ter somente 24 anos, no Spartak Moscou nessa temporada, ele jogou apenas 3 jogos, começando 2 como titular. E como eu falei pra vocês, aqui no Brasil, eu tenho certeza que ele seria titular em vários clubes. Vou falar agora de um cara que tá faz muito tempo no Shakhtar Donetsk. E esse cara é o Dentinho, ex-Corinthians. Nessa atual temporada ele jogou apenas 9 jogos, começando apenas 2 como titular. O ex-corintiano, no decorrer das suas temporadas aí na equipe ucraniana, passou de titular agora para apenas uma opção no banco. E com certeza alguns clubes do Brasil já estão de olho em repatriar Dentinho. Você, torcedor do Corinthians, você gostaria de um retorno do Dentinho para o seu clube? E por último, e não menos importante, Vitor Bueno.
O jogador que foi vendido pelo Santos ao Dinamo de Kiev no meio do ano não conseguiu demonstrar o seu potencial na equipe ucraniana. Até agora o ex-santista começou apenas uma partida como titular e outras duas saiu do banco para entrar. Somando no total 83 minutos em campo, isso mesmo, nenhuma partida completa o jogador conseguiu somar até agora jogando pela equipe ucraniana. Em suas redes sociais, o jogador já deixou muito claro a sua vontade em voltar ao Brasil. E agora no começo de janeiro, com certeza seria uma boa oportunidade. Algumas equipes brasileiras já monitoram o jogador e devem fazer uma proposta de empréstimo agora no começo do ano. Bom galera, aqui foram 15 jogadores, com certeza tem mais alguns aí esquecidos, encostados em várias equipes do exterior, na Europa, na China, em vários lugares. Deixe aqui nos comentários quem que você acha que faltou aqui nessa lista, e daí, se tiver bastante gente, eu faço uma segunda parte do vídeo, beleza? E também comente o nome do seu time aqui embaixo e qual desses jogadores se encaixaria bem e você gostaria de ver no seu clube. Tamo junto, molecada, valeu, falou!